Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Desculpa, eu vou voltar. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, que maravilha. É bom revê-los, é bom vê-los, é bom estar com os irmãos. A minha gratidão não é só palavra, é um sentimento exposto com a minha vontade e dedicação diária em servi-los pela graça de Jesus Cristo. Que a sua vida nessa noite seja impactada por Jesus, não é o Elias, esqueça o Elias. Quem está aqui é o servo, um vaso, que está disposto a fazer aquilo que Jesus manda. Amém? Amém. Deixa eu perguntar como foi o domingo de vocês. Tudo bem? Glória a Deus. Aquele frango com maionese, aquela macarronada, eu sei, viu, irmão? Eu vi, meu irmão. Como é que foi, irmãos? O Senhor abençoou? Se alimentaram? Agora vamos alimentar da palavra do Senhor Jesus. Vamos ver o que o Papai do céu tem para nós essa noite. Vamos ficar de pé então. Vamos, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu passei o dia inteiro estudando a Bíblia no trabalho. O pessoal está todo mundo com dengue e fala assim, não, tem que vir trabalhar. Aí eu trabalhava lendo a Bíblia e trabalhando, o povo olhando para mim assim, ele está falando sozinho, ele é doido. Não, eu estou preparando a mensagem. Aí o povo olhava, os meninos olhavam para mim assim, ih, rapaz. Aí o Eliasão, eles só me chamam de Eliasão. O Eliasão é doido. Lá. Ele gesticulando, pregando para a árvore, pregando para a parede, pregando para o canto. Eu acho que até a trave tremeu na hora que eu estava pregando. Aí está tudo bem. Queridos, livro de Mateus, capítulo 6. 6 de Mateus. Versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Quantos acharam? Digam amém. Célula. Acompanhe-me na leitura da palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos. Papai do céu, colocamos em tuas mãos as palavras, colocamos cada coração, cada família, cada entendimento, Senhor. Colocamos, Senhor, meu Pai, à sua disposição. Haja da melhor forma e da forma que o Senhor quiser. A vontade é sua, ela é perfeita e agradável, Senhor, meu Pai. O Senhor é justo e poderoso. Transforme-nos, Senhor, meu Pai, para que amanhã, Senhor, meu Pai, para que daqui para frente sejamos diferentes, seguindo a tua palavra. Amém. Queridos, podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Também gostaria de cumprimentar o pessoal que está na live. Deus tem uma palavra para você. Você que está em casa assistindo, se prepare, porque Deus quer falar contigo. O título da mensagem dessa noite é A Oração Eficaz. Repita comigo. A Oração Eficaz. Nos Estados Unidos, o Sr. John tem um filho chamado Hector.
era um garoto de 11 anos de idade. Um dia comum da semana sai o Sr. John com o seu garoto Hector para a reunião de oração que costumeiramente faz os homens naquela igreja. Toda semana acontece a reunião. Naquele dia, o Sr. John pegou seu filho, arrumou, levou para o culto de oração. Chegando, a igreja estava cheia. Um pastor entusiasmado pergunta para John e para os demais irmãos: quem aqui esse ano ganhou uma alma para Jesus? Todos ficaram de pé. E também o garoto. E o pastor ficou feliz e foi perguntando o que tinha acontecido, como aconteceu e como foi. De repente, todos foram sentando e quando o pastor ia dar continuidade, alguém disse: olha, espera, tem um garoto em pé ainda. O pastor estranhou e falou: ora, pois. Ei, garoto, como você ganhou uma alma para Jesus? O garoto, todo feliz, subiu ao banco, estufou o peito, olhou para todo mundo e falou: eu, desde os 8 anos de idade, estou orando para Jesus salvar o meu pai. 3 anos depois, meu pai está salvo. E o pastor perguntou ao pai dele assim: você está gostando de estar servindo a Jesus? O pai disse: estou. E como você acha que ele deu a sua salvação? Ele falou: através da oração do meu filho. Oração. Preste bem atenção. Por muito tempo nós gastamos os nossos momentos ociosos. Gastamos o nosso tempo fazendo muitas coisas. Porque na verdade não nos importamos com aquilo que não conhecemos com profundidade. O que é a oração? A oração é a súplica e pedido dirigido a Deus. Mas se não entendemos o que é a oração com profundidade, para nós é só mais um momento que parece ser mais uma obrigação para o cristão e para o não cristão. A oração parece que vai escalonando. Ela tem a importância de cima para baixo para alguns. A importância de cima para baixo ou de baixo para cima. Alguns dizem: para mim não é importante, não tenho problema, então não vou orar. Alguns vão dizer assim: não, eu vou orar porque eu acho que eu estou precisando orar. Alguns irão orar porque ele aprendeu desde pequeno a orar. E ele não se importa como vai ser feita essa oração, ou não se importa se essa oração está sendo direcionada ao Senhor. Na verdade, as pessoas começam a orar sem entender o propósito. Mas quando o dia mau chega, todos buscam alguém que saiba orar, ou que ore a seu favor. Então, o que é oração para podermos dar continuidade? A oração é súplica, pedido, dirigido a Deus. A oração, ela também, na nossa língua portuguesa, ela não tem um sentido só espiritual. A oração também implica para nós, a língua portuguesa, contendo pelo menos um verbo, contendo também, apresentando geralmente um sujeito e um também predicado. Isso faz parte da oração na língua portuguesa em matéria. Na nossa língua portuguesa, quando falamos em oração, você vai dizer assim: pode ser tanto uma reza quanto um clamor que uma pessoa faz para alguém ou para um Deus. Na língua portuguesa é quando você faz uma conjunção de verbos, sujeito e predicado numa frase. Isso se torna uma oração. Mas aí você me pergunta: Elias, de onde vem a origem da palavra oração? A palavra oração tem origem no latim, que é oratio. Essa é a palavra em latim. O que significa oratio, Elias? A terminologia aplicada para oratio é a terminologia falar no discurso. Falar no discurso. Grave isso. Falar no discurso. Ok. Só que ela tem uma implicabilidade maior. Ela no latim se transforma em orare. É pedir. Devido com a boca ou com o pensamento. Orare é pedir com a boca ou com o pensamento.
Qual é o verdadeiro sentido, então, da oração? Se a oração pode ser usada no português, se a oração pode ser usada em várias formas, qual é o sentido da oração? O poder da oração é para transformar o homem caído no homem de pé. Oração. Mas também o poder da oração, ele pode acalentar a alma ferida. O poder da oração apazigua e encoraja quem está sem coragem. Apazigua o mar quando ele está revolto. Mas a oração é o autoconhecimento do homem quando se propõe a encontrar o Deus para quem ele está orando. A oração é a esperança que um dia se esvai, mas ela volta com a pequenina ou com a sua grande fé. A resistência na oração vai dizer se a sua fé está te levando para o lugar da oração. Veja bem comigo. O que é oração de acordo com a Bíblia Sagrada? Em Gênesis, no capítulo 4, no final do versículo 26, está dizendo que os filhos, ou o filho de Sete, foram dos primeiros a começar a orar. Mas a oração para ele foi uma aproximação. A oração é uma aproximação do indivíduo, o ser, com o ser superior. Ou seja, eu como ser humano estou me aproximando de Deus. A oração traz uma ligação direta com o objetivo de me explanar. Ou seja, eu vou abrir a boca e discursar para Deus, e ao mesmo tempo eu vou me voltar de alma, corpo e espírito para quem pode resolver o meu problema. Então esse é o sentido da oração. Por meio de palavras eu consigo falar com Deus. Com os meus sentimentos eu também consigo falar com Deus. Com o meu pensamento eu também falo com Deus. Um bom orador, uma boa oratória pode até convencer homens, mas é só o sentimento verdadeiro de dentro do coração é que move a mão de Deus em meio a uma oração. Um cristão que não consegue entender o que é a oração e nem para quem ele ora, não há o sentimento verdadeiro. Mas quando o cristão começa a entender e a profundidade está na palavra de Deus, aí sim, a sua oração começa a ter um sentimento agradável, como um cheiro suave para o Senhor, como uma adoração. Agora os hebreus começaram a trabalhar a oração. O sentido da oração para os hebreus é diferente do sentido da oração para os latinos. É sentido diferente para os gregos. É sentido diferente para todos. Nietzsche uma vez, permita-me te falar de filosofia. Nietzsche uma vez disse assim: uma oração ao Deus estranho. Quando Nietzsche faz essa oração, ele escreve uma carta dizendo que há um vazio profundo em sua alma. Ele está orando para um Deus que ele não conhecia. E ele falou: não é o Deus cristão, porque para mim o Deus cristão está longe. Ele falou: eu quero esse Deus porque eu não tenho paz, não tenho alegria e vivo no limbo do abismo. Sinto-me perder as energias. Abre aspas para Nietzsche. Ah, quem me dera encontrar com esse Deus um dia. Fecha aspas. Poderia eu informar a Nietzsche? Talvez um grande pregador da época pode lhe informar: um dia você estará perante esse grande Deus, a qual você procura, só que será no tribunal, no juízo final. Nietzsche não encontrou esse Deus. Um dia Paulo estava pregando na Grécia e ele, passando lá entre os altares, encontrou o altar de um Deus estranho. Pediu a palavra e falou sobre esse Deus estranho. Um dia eu traria uma palavra sobre isso, o que Paulo falou. Entenda, os hebreus começaram a trabalhar em cima disso. Então, para os hebreus, orar. Entenda, orar e oração tem uma diferença. Primeiro que no hebraico, orar traz a hipael. Hipael é uma palavra. Alguns dizem hipalel, outros dizem hipael. Mas que deriva de um verbo que significa julgar a si mesmo.
julgar a si mesmo, orar. Hipalel. Agora, oração tem um outro significado. É tefila. Quando um hebreu queria orar, ele tinha que saber dividir. Se ele ia orar em hipalel, ou ele ia orar em tefila, que deriva do verbo julgar, pensar, crer e rogar. Essa é a veracidade que há na cabeça de um hebreu. Ele diferencia tudo, porque as orações eram feitas de formas diferentes, horários diferentes, mas todas elas com sentimento para um Deus verdadeiro. Eu sei que você está acompanhando, está querendo saber aonde isso vai dar, aonde o Elias está indo. Calma, vamos chegar lá, não se preocupe. Deus tem os seus planos e os seus caminhos. Mas o que eu quero falar não é só sobre isso. A sua Bíblia está aberta? Volte-me outra vez para o versículo e para o livro. Capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Capítulo 6 de Mateus, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está no céu. Versículo 2. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Entenda que Jesus Cristo, no capítulo 5, um capítulo antes, começou a ensinar no Sermão da Montanha as bem-aventuranças. Jesus Cristo acabou de ensinar as bem-aventuranças e está de destino para algum lugar. E a caminho ele começa a perceber que no caminho do templo, pessoas estão ali dando esmolas para a situação de quem estava na rua. Pessoas em situação de rua estavam recebendo esmola. Só que Jesus Cristo vira para os seus discípulos e fala com eles: olha, vocês podem dar esmola. Dê esmola. Veja bem, dê esmola diante dos homens, para os homens verem. Quando os homens pegarem a esmola, vocês fazem o seguinte: entregue. Porque isso era quase um mandamento para eles. Todo judeu tinha 3 obrigações. Primeiro, dar esmola. Segundo, orar. Terceiro, jejuar. Era uma prática matinal, diária. Todas as vezes que eles estavam na rua e alguém pedia alguma coisa, de bom grado eles davam, porque de graça recebeis e de graça dá. Isso é o Novo Testamento, Elias, eu sei. Só que a graça também atingiu o Velho Testamento. Então eles ajudavam. Porque lá em Levíticos, a partir do capítulo 4, Moisés fala para eles o seguinte: olha, quando estiver uma viúva no meio do arraial, devem cuidar. Quando tiver um órfão no meio do arraial, vocês devem cuidar. Quando tiver um órfão, uma viúva e também um peregrino, vocês devem ajudar. E também o pobre, vocês devem ajudar. Então Jesus começa a ficar, parece que meio nervoso. Olha, observe bem comigo. Jesus fala com eles assim: quando for dar esmola, entregue. Mas saiba que o seu galardão não está no céu. O Senhor já entregou o galardão para vocês aqui na terra. Porque vocês estão agindo como esses homens. Esses homens entregam a esmola e querem algo mais. Em cada caso, um modo certo e um modo errado. Jesus apresenta aqui um modo errado, que eles estavam dando esmola aos pobres. Para chegar ao nível da oração, Jesus tem que trabalhar primeiro com a esmola. Antes de entrar no templo, havia pessoas no meio do caminho pedindo esmola. Então, no capítulo 6, versículo 2, dar dinheiro aos pobres era um dos mais sagrados, olha, para os judeus. Os judeus chegavam, entregavam o dinheiro e pensavam assim: Deus está me dando um galardão no céu. E através do galardão que eu estou recebendo no céu, aqui na terra, é um composto como se fosse juros, é como se fosse banco. Eu coloquei no tesouro Selic, lá está rendendo, eu estou recebendo somente os dividendos daquilo que eu investi. Então eu estou investindo aqui, lá no céu estou recebendo.
Então eles abriam o peito e diziam: olha aqui, estou eu ajudando o pobre, estou eu entregando aqui as minhas moedas, estou entregando as minhas vestes, estou entregando tudo, estou ajudando o pobre. Então eu estou praticando bem um tipo de adoração ao Senhor. E lembre-se, adoração é um tipo de oração. Então eles achavam: estou adorando ao Senhor, dando ao pobre algo de comer, algo de beber. Mas na verdade estavam se exaltando. Tanto que no versículo 2 o Senhor fala o seguinte: não faça como os hipócritas que começam a soar as trombetas. Olha lá para você ver. Quando, pois, quer esmola, não faças trocar as trombetas. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando de tocar as trombetas? Entenda, Israel, um pouco de história para você. Israel, nos tempos difíceis, quando o povo passava necessidade e não tinha ao derredor modos de sustentar, o povo corria para a beira do templo, porque lá perto do templo os homens tinham que dar esmolas. Os ricos davam tecidos, as mulheres davam todos os seus pingentes, joias, davam vasos preciosos, davam tudo. Então os homens, querendo ser grandes, querendo ser saduceus, fariseus, herodianos, querendo ser assírios, eles chegavam, entregavam e faziam como trocar trombeta, davam um show. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Olha, quando você fizer o bem para alguém, quando você tiver a sua vida, não precisa ficar postando na internet o que você fez, não precisa chegar para ninguém e falar assim: olha como eu estou, hein? Jesus me ama e olha o que eu fiz, olha como é que eu estou. Jesus não quer isso de você. Jesus quer um verdadeiro coração que o adore em espírito e em verdade. Lembre-se de uma coisa: ajudar as pessoas, ajudar alguém não depende de você. Deus faz na hora que quer, do jeito que quer, e não depende da sua disponibilidade. Mas veja bem, quando Jesus Cristo resolve mostrar para eles o que é trocar trombeta, o chifre de um bode era arrancado. E todas as vezes que tinha uma seca muito grande em Israel, os arautos pegavam o chifre do bode e sopravam e anunciavam que estava tendo uma seca e que todos deveriam dar esmola. Os homens, achando que eram santos o bastante, que serviam ao Deus Jeová o bastante, chegavam e faziam as coisas erradas. Esse era o modo errado. Vejam o versículo 3 comigo. Olha a sua Bíblia aí comigo, versículo 3. Aí Jesus fala assim: olha, esse é o modo errado. Sabe o que é o modo certo? Vamos lá para o versículo 3. É esse: mas quando tu deres esmola, não saiba a mão esquerda o que fez a tua mão direita. Aí Jesus está ensinando eles: olha, fez alguma coisa boa? Não precisa contar o que a mão direita fez. A mão esquerda não precisa saber. Queremos muita glória, queremos muitas coisas. Aí o Senhor está ensinando: antes de você ir para um lugar de oração, saiba que no caminho tem pessoas necessitadas. Não precisa se engrandecer perante as pessoas para dizer: eu fiz. Lembre-se, não é você, é Deus que faz, Ele que realiza. Acompanhe-me com o versículo 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Tudo que você faz em secreto para a obra do Senhor, o Senhor te abençoará em público. Mas aí, esse é um ponto. Aí Jesus trabalha outro ponto com eles: a oração. Lembre-se de uma coisa: não se deve dar esmola como os hipócritas que faz ao ar livre soar trombetas. Lembre-se de uma coisa: a benevolência de Deus é maior do que a sua atitude. A mão de Deus sempre estará estendida para todos, mesmo que você ache que foi você que fez alguma coisa. Não faça tocar a trombeta diante de ti. Em tempos de secas, todos eles faziam isso, mas o Senhor os rejeitava. O galardão que eles pensavam que tinham no céu, eles tinham recebido na terra. Mas aí o Senhor chama a atenção. Por que o Senhor chama a atenção? Acompanha-me no versículo 5.
A segunda obrigação religiosa importante entregue aos judeus era a oração. Diga comigo, oração. Olha, entenda o seguinte, a obrigação religiosa. O Senhor nunca te obrigará a orar, mas Ele sempre vai te levar para o lugar da oração. O Senhor nunca vai pegar na sua mão e dizer assim, tem que orar. Não. Você sempre estará no lugar da oração. Talvez o lugar da oração que você está hoje seja o vale da sombra e da morte. Talvez o lugar da oração que você está hoje seja um lugar de guerra e de conflitos na sua mente. Talvez o lugar da oração que você está hoje seja um local onde você não consegue ouvir a voz de Deus. O Senhor não te obriga a orar, mas Ele te levou para o lugar da oração. Todo lugar é lugar para você orar. Diga comigo, todo lugar é o lugar da oração. Talvez você esteja sentado aí perguntando assim, será que Deus está me ouvindo? Entenda, enquanto Ele fala com você, Ele também te escuta. Se no meio dessa mensagem você não está orando, você está fazendo errado. Você deveria estar em espírito de oração, perguntando ao Senhor qual é o objetivo, o que Ele quer fazer, como Ele vai fazer. Talvez você falou assim, eu vim para a igreja para ser abençoado. Como é que você pode ter um relacionamento com alguém se você não conversa com esse alguém? Isso não é relacionamento? Se você só espera que alguém converse com você, você está com um problema sério. Você precisa orar. Então, no seu lugar, eu te convido agora a começar a orar. Enquanto você escuta essa mensagem da parte de Deus, ore. Ore porque o dia mau que chegou pode passar através da sua oração. Ore porque a doença que chegou, ela vai embora através da oração. Ore porque a falta que está fazendo na sua vida, Deus começa a operar para ter de sobra. Ore porque aquele lugar que você diz que não aguenta estar mais, o Senhor pode transformar ele. Ore porque a salvação que você precisa para a sua casa está através da oração. Ore porque através de você Deus tem algo a fazer. Ore porque Deus quer mover o lugar da oração. O lugar da oração é onde você está. O lugar da oração é onde você está. Capítulo de Daniel, capítulo 6, se eu não estou enganado, Daniel é jogado na cova dos leões. Sabe por que ele foi jogado na cova dos leões? Porque Daniel tinha uma prática diária. Ele todos os dias abria a porta para o Oriente, abria as janelas e começava a orar. Um dia criaram um decreto falando assim, rei, não pode adorar outro Deus a não ser você. Você é o único que pode se orar. Um dia Daniel abriu a janela e falou assim, não importa qual é o rei, eu vou continuar orando no meu ambiente, no meu local de oração. Mas aí sabe o que o Senhor fez? Falou assim, seu local de oração vai mudar, Daniel. A coisa vai apertar para o seu lado, Daniel. Mas não desista. Daniel é pego. Levam ele, o rei fica decepcionado. Daniel está na cova dos leões. Antes de cair, eu imagino que Daniel já começou a adorar o Senhor, perguntando assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso, seja feita a tua vontade. O lugar da oração de Daniel agora é uma cova. Quem sabe o leão olhava para ele e falava assim, carne fresca, hoje eu vou te devorar. Quem sabe olhava para o outro leão falava assim, está de brincadeira, eu vou jantar esse rapaz. Quem sabe Daniel olhava e falava assim, Senhor, onde o Senhor está? Mas eu tenho uma certeza, aquele lugar, a cova, era um lugar de oração, era um ambiente transformado pela oração de Daniel na cova. Será que você pode orar no seu lugar e agora? Será que você pode orar? A minha casa está caindo, Elias. A situação no lar está terrível. Transforma o seu lar num ambiente de oração. Você não entendeu? Aqui, o meu emprego não está legal, Elias. Eu quero aumento de salário, mas a situação está... Ore, transforme o ambiente num lugar de oração. Ambiente de oração transforma tudo. Porque o Senhor te escuta onde você estiver. Daniel na cova. Imagina você na cova dos leões. Leão de um lado rugindo, leão do outro, e Daniel falando assim, bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. De manhã o rei chega e manda tirar a pedra. De manhã ele manda tirar a pedra. Tira a pedra. Oh, meu Deus. Meu amigo Daniel, conselheiro, um príncipe de Jerusalém. Eu joguei lá. Agora, se você tem certeza que leão come carne, eu nem abriria a tampa da cisterna lá não. Morreu, gente. Mas o rei tinha tanta certeza no Deus a quem Daniel servia, que ele chegou e falou assim,
vive para sempre. Ó Daniel, se o seu Deus foi capaz de te livrar da boca dos leões. Aí Daniel vira, acariciando a barriga do leão, o leão. E Daniel vira assim, olha aí, eu não, olha aí, vive para sempre, ó rei, porque o Senhor fechou a boca dos leões, lugar de oração. Ei, presta atenção, tiraram Daniel, quem o acusou e pediu para jogar ele lá, antes, foi julgado, antes de ser jogado lá, foram julgados. Antes que caísse em terra, os leões comeram. Eles olharam para Daniel, não foi, mas esses aí, agora vai. Entenda, ambiente de oração. Quem ora, o ambiente se transforma. Aleluia. Glória a Jesus. O rei transforma a cidade num sistema corrupto e faz uma estátua por mais de 7 metros. Chama todo mundo e fala assim, prostre-se e adore. Quem não adorar será lançado na fornalha ardente. 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, parados do jeito que estavam, todo mundo dobrado, só eles em pé. Alguém virou e falou assim, olha, vou fazer o seguinte, vocês não entenderam. Fornalha está lá. Vamos te dar mais uma oportunidade. Nós vamos tocar a trombeta outra vez. E vocês vão ter que se curvar. Sadraque, Mesaque e Abednego, alguém tomou a palavra e disse assim, ó, fique sabendo, você pode até aquecer 7 vezes mais, se o Senhor quiser, Ele nos livra. Mas mesmo que Ele nos livre, nós não negaremos o nome do nosso Deus. Aleluia. Toca a trombeta. Trocou, todo mundo curvou, tá? Eles em pé. Esses caras jogam lá. Jogaram. Aí alguém chegou com o rei. Vamos ver como é que está o povo. Você botou a mania de ver como é que está a situação do outro. O outro olhou lá e Daniel estava dentro da cova. Queria ver Daniel. O outro olhou, vamos ver como é que estão os meninos? Está lá os meninos, andando no meio do fogo. Aí o rei bate assim, vem cá. Sim, senhor. Mas nós jogamos 3. Com certeza, senhor. Foi 3 mesmo? Sim. Mas 3? É. Mas eu estou vendo o 4º homem andando com ele no meio da fornalha. Sempre que você transformar o lugar que você está em lugar da oração, pode estar pegando fogo. Jesus está com você lá no meio da fornalha. Você pode dar uma glória a Deus aí? E entenda ambientes. A obrigação dos judeus, voltando para o versículo, eu não fugi da mensagem. A obrigação dos judeus, a segunda, minha irmã, muito obrigada. Ah, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Está quente. Isso. Deus abençoe, tá? Seu galardão está lá no céu, não está só aqui na terra. Amém? O lugar da adoração. O lugar de oração. Entenda, os judeus tinham uma perícope e um termo diário para a sua vida. De manhã, noite, madrugada, para eles era horário de orar. Ai meu Deus, se colocasse isso no nosso coração. Pela manhã, os judeus devotos recitavam um termo chamado Shema. Shema são 3 curtas passagens. Você vai encontrar elas em Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 11. Números, capítulo 15. De manhã, a oração durava do amanhecer até o entardecer. Então, aonde estivesse um judeu, ele parava e orava. Andava e orava. Caminhava por tempo e orava. Todo lugar é lugar de oração. Ah, você está pegando. Pela manhã, então, eles oravam com um Shema. Pegavam 3 perícopes e começavam a recitar. O problema é o seguinte: eles recitavam, mas não com o coração voltado para Deus. Enquanto eles estavam recitando, os outros homens iam tentando se demonstrar poderosos.
Passava um e começava a gritar mais alto. Oh Deus! O outro vinha. Poderoso Yeshua! Yeshua não. Poderoso Yahvé! Um gritando após o outro. E agora imagina Jesus passando, olhando aquela coisa. Imagina Jesus falando assim, o que está acontecendo? Vocês estão querendo se amostrar para quem? Orando desse jeito. E o outro se achando poderoso, se vestia de ouro e falava, ah, eterno, magnânimo, estou em sua face. Oh, Jesus. E Jesus olhando, miserável pecador. O que você acha que está fazendo ele lá? Ah, grande magnânimo, eu vim e dei esmolas e agora estou em tua presença para testificar da minha bem-aventura. E Jesus olhando. Capítulo 6, versículo 5, você vai entender o que Jesus está falando. Abra sua Bíblia, vamos olhar lá. Olha o que Jesus falou. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Não tem mais nada para receber. Não seja igual a eles. Parando em esquinas, orando. Entenda, existia essa oração pela manhã, existia a oração da tarde. Imagina de manhã orando Shema. Ó, Deus Todo-Poderoso. À tarde ele voltava e a pessoa olhava, e todo mundo olhando, e ele falava, olhe para mim, eu estou olhando, eu vou orar. Soberano Deus! Aí a oração que ele fazia da tarde, que era das 15 horas, subindo para o templo, ele citava o Shemone. De manhã, ele recitava qual? O Shema. À tarde, o Shemone. Aí de tarde estava lá, Shemone. Oh, Senhor. E tinha o espírito de arrogância, prepotência. E Deus não ouvia a oração daquele povo. Aqui no queria chegar. Eles oravam e Deus não ouvia. Mas Elias falou que todo lugar é lugar de oração. Sim, mas se o coração não estiver voltado para Deus, aquele lugar pode ser de oração, mas o seu coração não está voltado, então Deus não vai ouvir a sua oração. Oração de porta, Deus não escuta. Ai, mas Elias, eu tenho orado, Deus não... O pecado escondido, o pecado doméstico, o pecado que você trata ele como um cachorrinho, Deus não escuta a oração. Deus não escuta a oração. E homens pecando e orando ao mesmo tempo, você acha que Deus estava combinado? Já não basta o homem ter pecado original, agora ele peca tentando agradar a Deus. E Deus está virado. Você lembra de Atos capítulo 3, versículo 1? Em Atos capítulo 3, versículo 1, está Pedro e João. Diga Pedro e João. João e Pedro. Pedro e João. Subindo para orar na hora 9. É às 3 horas da tarde, às 15 horas. Subindo para a porta formosa. E quando eles estão subindo, eles não podem quebrar a lei. São judeus. Estão fazendo o que é correto. Vão orar. Quando eles estão andando, encontram um homem que pede o quê? Esmola. E o homem diz para ele assim, ei, me arruma uma esmola, por favor. É tempos difíceis. Pedro olha para ele e diz assim, ó, entenda, João, você tem moeda? João, não tenho. Pedro olha e fala, eu também não tenho. Moço, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te entrego. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. É no poder da oração. A intenção do coração de Pedro e João é orar ao Senhor. Ele não tinha nenhuma moeda, mas o bem mais precioso que eles poderiam dar é Jesus. E ele falou, o homem levanta e anda. Imagina o homem levantando e andando e falando assim, não precisa nem de prata, nem de ouro. O que você me entregou é mais do que valioso, é precioso ao extremo. O lugar da oração tem que levar o seu coração à perspectiva de Deus. E Deus opera através de você no lugar da sua oração. Aí Jesus Cristo olhando para ele falou assim, vocês não podem ser igual a eles. Vocês não podem parar e orar dessa forma. Isso aí não é oração. Isso é a forma errada. Vamos para a forma certa. Versículo 6. Olha o que está escrito. Mas tu, quando orares, gente, olha aí.
Entra no teu aposento, feche a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Oh, glória a Deus. Sabe aquela oração que você faz na mente? A gente fala que não, Elias, mas aqui ele está falando de quarto, sim. Se você olhar aqui em 2 Reis, isso mesmo, 2 Reis, quando você olhar para 2 Reis, capítulo 4, versículo 33. A mulher sunamita tem um filho, o filho que ela pediu a Deus. Um dia Eliseu orou para ela ter um filho. Nasceu uma criança. A criança saiu para o campo para trabalhar com o pai. Sentiu uma dor de cabeça, passou mal, voltou. Mas quando voltou, já voltou morto. Eliseu olha para ela e ela fala assim: ó, você está brincando comigo. Você disse que Deus ia me dar um filho, agora Deus levou o filho. Ela falou: eu não pedi o filho, é você que orou para mim ter o filho. Um dia você me perguntou o que eu queria e falou que o desejo do meu coração ia ser solucionado, e agora o meu filho que nasceu morreu. Eliseu pega o garoto, sobe. Aí lá no versículo está escrito assim: e entrando, fechou a porta para orar. Entenda, a sua oração no secreto tem muito poder. A sua oração no secreto, seja mente, seja no quarto, tem muito poder. Enquanto você ora, enquanto você ali está buscando a presença de Deus, há um mover na atmosfera, há um mover no mundo espiritual, e Deus está operando. Enquanto Eliseu orava, o menino estava sendo ressuscitado. Isaías capítulo 26, versículo 20, está escrito o seguinte: Isaías fala assim, ó, povo de Israel, entra para dentro do quarto, fecha a porta, até que se passe a ira do Senhor. O quarto é um local de guerra contra o inimigo. Quando você tem a sua consciência que Deus quer operar na sua vida, através da sua vida, os ambientes de oração existem, mas tem um ambiente que é sagrado, é quase um átrio. É um local que você transforma em oração, fechado a porta. Fecha a porta para orar. Ei, Elias, no mundo espiritual, fecha a porta para o pecado para você poder orar. Fecha a porta para o engano. Não precisa ficar ligando para o profeta A, B, C. O profeta do Pix não vai te ajudar. Quem vai te ajudar é Jesus Cristo. Bota o joelho no chão e ora. Não que eu vou procurar o tal curandeiro cristão que está na igreja X, que joga água com ramo. Isso aí é bobagem. Quando você é um cristão que bate o joelho no chão, não tem demônio, não tem inferno, não tem nada que possa parar na sua frente. Ore. Aleluia. Transforma o seu quarto em quarto de oração. Lembre-se, alguns dias atrás eu estava falando com os irmãos lá em cima, no culto dos homens. Um coração apaixonado por orar. Charles Spurgeon, toda vez que ele pregava, todo mundo ficava impressionado com a mensagem dele, mas ficavam muito mais extasiados quando escutavam Charles Spurgeon orar. Quando você ora, você transforma. Glória a Jesus. A cidade onde ele morava foi transformada. As universidades começaram a ser transformadas, porque Charles Spurgeon orava. Então eu te convido a orar nesse momento, no seu lugar. Abra sua boca aí mesmo agora, pode começar a orar. Não tenha vergonha, mas Elias, eu não estou nem com vontade. Já imaginou se Jesus tivesse vontade de te abençoar? Quando seria? Ore. Abra sua boca. Ore no seu lugar. Não ore para mim, ore para Jesus. Ore. O que vai acontecer com você daqui para frente? O Senhor falava no meu coração muito claro hoje. Ele falava assim: a primeira onda veio, o Covid. Os crentes não souberam entender a importância de estar em comunhão, estar em oração. E o que virá para frente, será que estão preparados? Então ore para estar preparado. Quando o dia mal chegar, você está firme para suportar. Então ore. Ore. Busque dentro de você o desejo por estar orando. Transforme essa igreja num lugar de adoração e oração. Transforme as portas dessa igreja em portas de salvação e redenção. Ore. Ore. Enquanto você ora no seu lar, Deus está salvando. Enquanto você ora no seu lar, Deus
Deus está libertando. Enquanto você ora, Deus está prosperando. Enquanto você ora, os céus estão movendo a favor do Brasil. Enquanto você ora, Deus está transformando ao cativeiro de quem está no cativeiro. Ore! Ore no seu lugar. Lembre-se que amanhã é segunda-feira e você não sabe do dia da manhã, mas o Senhor sabe. Ore pela segunda-feira, e pela semana, e pelo mês, e pelo ano. Ore porque você ama. Ore porque você odeia. Ore para Jesus tirar isso do seu coração. Ore para ser transformado. Ore. Ore. Ore no seu lugar. O Espírito Santo nos convida a orar. Aleluia. Ore. Abre a sua boca. Se encha do Espírito. Se renove hoje. Amanhã tem batalha espiritual para você enfrentar. Amanhã tem todo o exército do inimigo tentando estar ao seu redor. Mas lembre-se, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido, mas simplesmente ore ao Senhor. A igreja que ora, seja a igreja que ora. Ore hoje para amanhã não precisar pedir oração para ninguém. Ore hoje. Ore hoje. Ore hoje. Aleluia. Vamos adiantar mais um pouquinho para não passarmos do horário. Aleluia. No versículo 7. Pega a sua Bíblia, versículo 7. Aleluia. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem são ouvidos. O problema dos judeus, sabe qual que era? Quando ia orar, eles começavam a orar muito, usando o nome de Deus em vão. Igual os gentios, queriam copiar os gentios em tudo. Para quem não sabe, gentios são nações vizinhas. E no grego, a palavra para definir essa terminologia, não ore como os gentios, vãs repetições, a palavra é batologia. A palavra batologia não quer decorrer em nenhum outro lugar no Novo Testamento, não vamos achar essa palavra. Por trás dessa palavra significa gaguejar. Eles oravam gaguejando. Mas não gaguejando igual você está me dizendo. Não. É citando palavras emboladas uma em cima da outra. Sabe por que eles faziam isso? Porque tinham várias necessidades. E eles oravam para vários deuses, para ver se um Deus pegava uma necessidade. Aí Jesus olha para eles e fala: você está vendo? Os judeus que deveriam orar só para um, está orando para vários. E ao mesmo tempo que ora para Deus, começa a citar o nome de Deus em vão. Então ele começa: Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Elohim, El Shaddai, Adonai. Saia misturando tudo. Aí pegava Deus pagãos e começava a orar. Aí o que o Senhor falou com eles? Não faz igual eles não. Eles param na praça, viram para o templo, oram, tudo embolado, querendo agradar a Deus, mas Deus não se agrada disso. Aí ele fala o seguinte, versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é vós necessário, antes de vocês pedirdes. Versículo 9: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu. Mateus agora expande o seu conhecimento e traz para nós uma informação. Até então eles tratavam Deus como Adonai e El Shaddai, e Jesus Cristo traz uma expressão muito forte. Olha, aqui é intimidade. Somente as crianças falavam assim, ó: Pai, Abba, Pai.
Jesus fala assim, olha, quando você for orar, fala Abba. Lembre-se que o nome do Senhor é santidade. O nome de Deus seja reverenciado. Quando você for orar, lembre-se que você tem que ter reverência perante o Senhor. É por isso que muitas orações não são atendidas. Porque no meio da pressa, você fazendo os afazeres, você está orando. Mas cadê a sua reverência com o Senhor? Orai sentado, em pé, de joelho, até mesmo deitado, mas orai com reverência. Aí Jesus está ensinando eles, olha só, vocês oram tudo errado, mistura tudo. Faz o seguinte, na hora que for orar, lembre-se que o seu Deus é Pai. O Pai cuida, o Pai zela, o Pai ama. Aleluia. O Pai protege. O Pai entrega-se pelo Filho. Então ora, Pai Nosso. Lembre-se também, meu filho, o nome de Deus, Ele zela pelo seu caráter, Ele zela pelo seu nome. Não use o nome de Deus em vão. Quantas orações temos feito de qualquer jeito e usando o nome de Deus, falando, Deus não quer me dar. Deus não é o seu empregado, Deus é o seu Pai. O respeite. Elisa tem que orar o Pai Nosso. Calma, eu vou explicar para você como é que é essa oração. Aí Jesus está falando assim, ó, quando você for orar, Pai, Ele é nosso, Ele não é seu, é nosso. Há uma comunhão da igreja quando é orar. Pai Nosso. Ele não atende só o Robert, eu sou o Elias. Ele atende o pastor Antônio, atende você, a todos nós. Então Ele é um Pai Nosso. Você não é exclusivo. Ele atende a todos. Então quando for orar, lembre-se de ter o coração grato para dizer, Pai Nosso, que estás aonde? No céu. Quando fala do céu, é o segundo ponto, é o reino dele. Quando falamos do reino do Senhor, é pensar que Jesus tem vindo com o seu reino. Jesus está falando assim, o reino já está aqui. Mas em muitos não há morada do reino. O coração não está quebrantado. O reino não se faz presente na vida. Então como você pode chamar Deus de Pai se o reino dele não está em você, nem ele? Só tem o reino se tiver o rei. Se você não aceitou Jesus, e se Jesus não faz morada em você, como é que você tem um reino dentro de você? E você pode dizer, Pai nosso que estás nos céus. Ele é um rei. Ele é o rei. Você precisa tê-lo no seu coração. Ser transformado, polido. Não, você viu Jesus há 40 anos atrás. Continua a mesma topeira de 40 anos e nunca muda, nunca é quebrantado, nunca é transformado. Como é que você chama alguém de pai, mas trata ele como empregado, como qualquer um? E não tem um reino dentro de você. Precisa ser quebrantado e transformado. Essa é a nossa obrigação. E Jesus está ensinando, é Pai Nosso, Ele está nos céus. E santificado é o nome dEle. Venha a nós o Teu reino. Agora vem o cerne, o centro de tudo. Seja feito o quê, gente? O que tem que ser feito? A vontade dele. Não é a minha, não é a sua, é a dele. É por isso que você entende que ele é pai, que ele é rei e que ele tem vontade. Agora, qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual é o propósito do Senhor para a sua vida? Se você só pede e nunca sabe o que Ele quer para você, Deus tem o melhor para nós. Amém? Seja feita a tua vontade. A vontade é soberana. O reino de Deus vem quando a vontade dele é feita, tanto nos céus quanto na terra. Ou seja, para acontecer algo na sua vida, tem que acontecer algo lá no céu. O que está acontecendo nos céus para ser derramado sobre as nossas vidas essa noite? O que o Senhor tem feito lá em cima? É chuva de bênção, é chuva de graça. E é isso que Ele tem preparado. Será que estamos dispostos a receber? Aí, Jesus Cristo vem para uma segunda parte. Versículo 11. Vem comigo para o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando Jesus fala de pão nosso, Ele está falando da necessidade do dia. O pão nosso de cada dia. Parece que o pão vai dando... Não. É o pão, a necessidade de hoje. A sua oração que você fez aí agora, você apresentou a necessidade de hoje, porque amanhã vai ter outra necessidade. E vai ser preciso estar no lugar da oração para você apresentar outra necessidade. Não, Elisa, porque eu penso que 10 anos que eu estou esperando, eu estou orando em cima dela. Não, você está falando da necessidade de hoje.
Porque Ele está te preparando para aquela vez de 10 anos, você ainda não está preparado. Então, acalma, tem uma necessidade de hoje. O pão nosso de cada dia. Qual é a sua necessidade de hoje? Aí todo mundo falou assim, não, um carro novo, hein? A casa, não. A sua necessidade de hoje é o pão vivo que desceu do céu. É Jesus na sua vida. Aleluia! Não é nada material, é Jesus. Sem Ele nada podeis. Sem Ele nada podeis. Então, para a sua necessidade diária, para o socorro bem presente na hora da angústia, tenha Jesus. Para ser o pão vivo que desceu do céu, para alimentar a sua boca, multiplicar os pães na sua casa, tenha Jesus. Para Ele livrar da doença, livrar de qualquer coisa, tenha Jesus. Ele é o primordial. Entenda, versículo 12. Agora vem o sério, né? Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Vendo que nós devemos a Deus mais do que podemos pagar, a cada fracasso nós colocamos no débito de Deus e falamos assim, Senhor, fracassei, me perdoa. Aí Ele te ensina, você fracassa todo dia comigo, eu tenho que te perdoar. Agora vai lá e perdoa o próximo, assim como eu tenho te perdoado. Sua oração para chegar em Deus tem que ser dessa forma: perdoa quem te ofendeu e quem te deve. Perdoa aquela pessoa que machucou o seu coração. Perdoa aquela pessoa que fez algo que te tirou do sério. Perdoa o próximo, quem te fechou na rua e até hoje você fala, aquele miserável quase quebrou meu carro. Perdoa. Perdoa o pai, perdoa a mãe, perdoa o irmão. Mas Elias foi um abuso. Perdoa. Perdoar é tirar da sua vida e esquecer, para as suas orações serem respondidas. Perdoa. Perdoai-nos. Perdoar. Como nós temos perdoado aqueles, em algumas versões, que nos ofendem, aqueles que nos devem. Como você pode pedir a Deus para te perdoar se você não consegue perdoar o próximo? Como Ele vai ouvir a sua oração? A sua oração é a sua comunicação com Deus. A sua oração é a sua vida sendo transformada. E para terminar, versículo 13. Acompanhe comigo o versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Muitas vezes o Senhor nos permite ser tentados. Capítulo 26 de Mateus, versículo 30. Jesus está no Getsemane e Ele vai orar. Ele leva os discípulos 11, porque um foi traído. Enquanto Ele está orando, Ele deixou 8 para trás. 3 Ele levou para Ele acompanhar. Ele começou a orar. E por 3 vezes Ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Vírgula. Se for possível, tira ele. Mas todavia seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Jesus está sendo induzido à tentação. Elias, você está falando que Deus leva? Sim, para você compreender. Deus nos leva a um lugar para provar nossa fé. Ao ponto que nós olhamos e falamos assim, não vamos resistir mais. A luta é muito grande, a tentação é muito grande, e eu não vou conseguir. Mas lá Deus está falando assim, olha só que Jesus continua na oração. Então não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Nos livre de pecar. Pode nos levar até lá, mas livra-nos do mal. Nos livra do maligno, no original do grego. Livra-nos do maligno, de errar contra o Senhor. Nós vamos chegar lá, mas livra-nos quando estivermos lá. Aí Ele faz um final apoteótico. Vamos ler o final? Porque teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Porque teu, Ele faz uma recordação, porque teu é o reino. Lembra que Ele falou do reino lá atrás?
Porque teu reino, ele começa exatamente, o poder do seu nome e a glória para sempre. Amém. Simplesmente é Jesus ensinando os discípulos a forma de orar, entendendo que o Senhor, Ele tem um nome e você zela por esse nome, que Ele tem um reino e você é responsável por ter o reino dele em você. Ele tem a vontade dele, que é perfeita, boa e agradável. E Ele é o pão para você em todas as necessidades. Por isso, nessa noite, se você não pegou nada do que eu falei, pega isso aqui. Perdoa o próximo. E toda vez que você estiver orando, lembre-se, enquanto você fala com Deus, Deus fala com você. Fique de pé. Vamos terminar. Nos Estados Unidos, presta bem atenção, nos Estados Unidos da América, um dia, um homem virou para o filho e falou assim: meu filho, entenda o seguinte, papai está indo para o lugar da oração. Se alguém ligar naquele telefone, diga: papai está falando com Deus. Pois bem, lá foi o papai orar. Um pastor amigo daquele pastor ligou para ele e falou assim: olha, deixa eu te falar, meu filho, eu preciso falar muito com seu pai. O menino atendeu o telefone e falou: olha só, é o seguinte, papai está falando com Deus, ligue mais tarde. Passou-se um tempo, o papai ainda estava falando com Deus. O homem liga mais tarde e fala assim: ei garoto, aqui, seu pai terminou, já passou muito tempo. Ele falou: espera um minuto, porque agora Deus está falando com meu papai, liga depois. Levante a sua mão. Depois que você fala com Deus, Deus fala com você. Nós oramos no meio do culto, Deus está com saudade das suas orações. Aleluia. Entenda o seguinte, com os olhos fechados, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz o seguinte: orai sem cessar. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, sedes sóbrio e vigilante em suas orações. Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo está dizendo para a igreja: ser perseverantes na oração. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, vigilantes nela, o coração com ação de graças. Tenha o seu coração voltado para o Senhor, porque quando você ora, quando você se entrega, quando você está disposto, o Senhor atende a sua oração. Entenda, aprendeu hoje como você ora. Não pode ter mágoa no coração, não pode ter inflamado o coração contra ninguém. Você entende que Jesus Cristo é o pão que você necessita todos os dias. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Ore no seu lugar. Nunca vi o justo sem ou ficar no sofrimento. Ore no seu lugar, irmãos. Abre a sua boca. Amém. Esperar o que Deus irá fazer. Olha aí. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor pode usar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes.
poderoso e eterno. Nessa noite maravilhosa, a tua palavra foi fiel e verdadeira mais uma vez. Nós oramos, meu Deus, por cada família que está aqui presente. Nós oramos por cada irmão, por cada irmã, meu Deus, que vem em busca de uma resposta, que vem em busca do teu milagre, Senhor. Oh, Deus bendito e Deus santo, nós oramos, Senhor, para meu Pai, no coração, na casa, na família, que haja redenção, que haja salvação, transformação. Oh, Deus poderoso, nós cremos, Senhor, meu Pai, que o Senhor fará, Senhor, meu Pai, o melhor, meu Pai, nessa noite. Oh, meu Pai, derrama, Senhor, sobre a vida deles. Oh, meu Pai, a tua unção, a tua graça. Derrama o teu livramento. Derrama, Senhor, meu Pai, a sua redenção. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Senhor, meu Pai, na resposta. No nome de Jesus. Erga suas mãos, erga suas mãos. Ore comigo, Senhor Jesus. Nesta noite, ouvimos a tua palavra e nos rendemos aos teus pés. Eu que estive afastado, Senhor, estou voltando para os teus caminhos. E eu, Senhor, que não te conhecia, recebo o teu reino dentro de mim. Tem alguém nessa noite que toma uma decisão por Jesus Cristo? Tem alguém entre nós? Hoje é noite de você receber a Jesus. Lá fora os fariseus, os saduceus, eles oram mostrando que sabem. Aqui você aprende que orar é você fechar a porta e encontrar Jesus no seu secreto. Não há ninguém. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos terminar? Só não esqueça que lá fora tem um sorvete. Um sorvete geladinho para você. Para você ajudar a casa de Deus. Feche seus olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês todos. Não só hoje, mas para sempre. Todos dizem amém. Vá em paz, a melhor semana, abençoada por Deus. Lembre-se, o lugar que você está, o lugar da oração.